quando nós somos servos, quando nós realmente nos colocamos à disposição do Senhor, quando a gente diz ao Senhor, eis-me aqui, quando a gente realmente entrega a nossa vida, os nossos caminhos na mão do Senhor, a partir daquele momento Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no meio dos nossos amigos, em tudo. E muitas das vezes é que tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E muitas das vezes nós não aceitamos o que tem que ser feito, o que Deus já tem determinado. Porque Deus, ele trabalha assim. Ele trabalha com processos. E no meio desse processo, ele vai fazendo coisas que muitas das vezes nós não queremos aceitar. A gente acaba sofrendo. De início eu digo que é difícil, porque quando Deus, ele realmente quer nos usar de alguma forma, primeiro a gente tem que passar pelo processo. Nós temos que passar por todo o processo. E conforme vai passando, nós vamos nos conformando, nós vamos abrindo mão de alguma coisa aqui, alguma coisa ali, alguém aqui, alguém ali. A gente vai entendendo que realmente é a vontade dele, que não é a nossa, que o tempo é dele, não é o nosso, que as nossas amizades são as que ele coloca nas nossas vidas, não somos nós que escolhemos. Quando nós escolhemos, nem sempre é Deus que está colocando, é Deus que está permitindo. Tudo é no tempo dele, tudo é escolha dele, tudo está debaixo do controle de Deus. E algumas vezes, por partes no processo, que nós precisamos sim sentir dor. Porque se nós não sentirmos, o processo ele não vai ser completo. Então nós temos que passar por aquilo. Porque se Deus escolhe de uma forma, da forma dele, e nos separa para algo que ele já tem determinado, ele já tem escolhido, até mesmo desde o ventre de nossas mães, ele trabalha do jeito dele, mesmo que sejam até um animalzinho, puro amor. E a gente insiste, persiste, mas quando chega o momento de Deus, se de repente ele tem algo para fazer nas nossas vidas e nós precisamos estar sozinhos que eu digo, livres de sentimentos que possam nos fazer de repente nos enfraquecer de alguma forma. Porque quando nós estamos no meio do processo, no meio de tudo isso, nós não podemos nos fragilizar. Então, a partir do momento que nós nos tornamos muito sentimentais, muito, que eu digo, apegados, até mesmo a um animalzinho, Deus, ele não quer que nós venhamos a sofrer mais. Então, no tempo dele, mesmo contra a nossa vontade, ele toma de volta para ele. Ele toma pessoas, ele toma animais, ele toma coisas materiais, porque ele sabe que nós precisamos ser
fortes e corajosos, ousados. Nós precisamos sim ouvir, entender, obedecer à voz do Senhor. E nada e ninguém pode distrair quando Deus falar conosco e nos mandar fazer a obra dele e mandar o que é da vontade dele através das nossas bocas. E eu digo que quando nós temos um determinado chamado por Deus, quando Deus nos escolhe para algo, e a gente realmente tem que estar revestido com a armadura de Deus. E muitas das vezes a armadura de Deus é estarmos sozinhos, sozinhos de sentimentos, sozinhos de alguém ou algo que possa nos prender, que possa por momentos nos impedir, não por levar para o mau caminho, às vezes até por um amor muito grande, um carinho muito grande, um afeto muito grande. Nós precisamos nos desprender para fazer a obra do Senhor, para ouvir somente a voz dele e colocar ele em primeiro lugar. E não deixar de fazer, em hipótese alguma, o que ele está mandando na hora e no momento que ele está mandando. E digo que por vezes também o inimigo, ele realmente nos odeia. Ele sabe quando nós somos escolhidos para algo. Ele sabe. E então ele é sujo. E ele faz o quê? Ele trabalha contra aqueles que a gente ama, contra aquilo que a gente ama, contra até os animaizinhos. Então, para que nós venhamos nos proteger, para cumprir o mandado de Deus nesta terra, para cumprir a vontade dele, para fazer a obra dele, nós não podemos colocar outras pessoas ou animais, outras coisas em risco. Então a gente tem que realmente compreender e aceitar, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo a gente persistindo, mesmo a gente fazendo coisas que, meu Deus, jamais a gente imaginaria que chegasse a tanto, por tanto amor. Mesmo com tudo isso, Deus, Ele é a nossa família. Nós temos nossos pais, né? Você tem seu pai, sua mãe, enfim, ou não, mas tem sua família, tem os seus de sangue ou não. Mas em primeiro lugar, nós somos parte de Deus. A nossa família é Deus. O nosso pai e a nossa mãe é Deus. O nosso cuidador, o nosso ajudador, é tudo Ele. E Ele usa de quem Ele só manda. Ele usa de quem Ele deseja, Ele bem entende, para serem supridores nas nossas vidas, para nos ajudar a continuar no processo. E por muitas das vezes, você de repente tem alguém na tua família, você tem alguém como amigo, e você teve uma certa intimidade, e de repente Deus ele começa, porque a vida inteira tem um processo todo, tem o início, tem o início, o meio e o fim. E de repente você não fez parte do início, você não entendeu o meio e muito menos o fim, que é quando nós estamos quase preparados, que nós estamos iniciando aquilo que Deus nos separou e nos fez passar por todo aquele processo. E você não entende. Aí você fala, mas não, essa pessoa, ela faz isso para Deus. Não, ela canta desse jeito.
Ela prega? Ela profetiza? Ela tem dom de revelação? Não, imagina, eu cresci com ele, eu cresci com ela. Não, fui criado com ele e com ela. Não. Não, ela é minha irmã. É meu irmão, imagina. Minha irmã pregando. Minha irmã falando de Jesus. Minha irmã, meu irmão revelando, sendo boca. Não, isso aí, né? Imagina, isso aí eu conheço. Isso aí é invenção, isso aí é mentira, não. Isso aí não é... Imagina. E por muitas das vezes, ao invés de você ser um socorrista, um abençoador, um supridor daquela pessoa, dentro do processo, você acaba não entendendo, não compreendendo, e até você compreender, você julga, você condena, você machuca, você não acredita, você isso e aquilo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que aceitar. Mesmo que de repente Deus ele tire essa pessoa do seu convívio, tire essa pessoa da sua intimidade, para que de fora você veja melhor. Para que de fora você entenda que aquelas vezes que daquela boca saiu algo que eram realmente vindas de Deus, que não eram palavras lançadas de dentro delas, do ego delas, da vontade delas. Tudo tem um processo. Quando Deus usa, quando Deus manda falar, o preço que se paga é muito alto. Só que Deus ele prepara também. E essas pessoas, elas realmente tendem a sofrer muito, muito mais do que aqueles que de repente não têm certo chamado, não têm, ou têm o chamado de uma outra forma. E tudo que você faz que de repente traga tribulação para essa pessoa, perseguição, julgamentos, calúnias, mentiras, enfim, poderia se transformar em compreensão, em amor, entendimento. Porque se você realmente enxergar com os olhos de Deus, você enxergar com os olhos da fé, você compreender o que está acontecendo, qual o propósito de tudo, qual o propósito daquele processo, entender o que realmente está começando a acontecer, você poderá ser muito mais abençoado. Porque aqueles que abençoam os do Senhor, aqueles que abençoam o servo, a serva de Deus, aquele que realmente se entregou ao Senhor, aquele que Deus realmente tem propósito, ele também é abençoado. A palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se Deus de repente usa dessa pessoa para falar contigo, e de repente você acha que aquilo que ela falou é coisa da carne, ela falou porque ela sabe de alguma coisa que ninguém sabe, ou que alguém sabe, ou enfim. E você acha que essa pessoa está te julgando, está te condenando, De repente, essa pessoa, ela nem sabe o que está acontecendo. Ou de repente ela sabe, Deus mostra, mas ela sabe que ela não pode abrir a boca dela. Ela vai agir conforme o que Deus já ensinou e vem ensinando no processo todo. Ela vai orar pela tua vida. Ela vai orar, ela vai falar o que Deus manda, porque se ela não falar, ela paga um preço alto.
paga um preço alto, porque se ela ama tanto a Deus e ela se entregou e entendeu e está passando pelo processo e está sendo realmente esmagada ali para depois ser formada, o vaso de barro, ele passa por um processo. Ele vai se refazendo. E, enfim, tá entendendo? Seja abençoador. Não olhe com os olhos da carne. Não olhe com os olhos que não têm a fé, que não têm a visão espiritual. Não enxergue espiritualmente. Enxergue com amor. Enxergue espiritualmente, enxergue com fé, porque você vai entender que essa pessoa que está sendo usada, as coisas que elas estão falando, que de repente, coisa que ninguém sabia, só você, ou de repente você, mas sei lá, ela não está falando para te destruir. Não está saindo da boca dela para a sua destruição, e sim para a sua edificação. Então abençoe a vida dela. Abençoe, não lute contra ela. Não condene ela. Agradeça a Deus. Porque se Deus está usando essa pessoa para falar com você, é porque Ele ainda te ama. Você está entendendo? Ele está te alertando. Se é exortação. Porque o ser humano ele tende a aceitar só aquilo que possa fazê-lo sorrir. Aquilo que vai agradar aos seus olhos, ao seu coração. Aquilo que vai trazer bênçãos, prosperidade, enfim. Ele se alegra, ele fica feliz. E geralmente ele não aceita quando são coisas que estão sob o controle de Deus. Estão sob o controle de Deus. Muitas das vezes a pessoa nem sabe o que é. Deus usa da boca dela. Então aceite com amor, com carinho. Não dificulte a vida dela. Peça para Deus te mostrar. Peça a Deus discernimento. Abençoe a vida dela. A palavra de Deus fala: abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Amaldiçoarem, desculpa, por causa do dente. Tá entendendo? Não foi assim com Abraão? Aceite o que Deus tira da sua vida. Se você sabe que você tem um chamado, que você precisa passar pelo processo, aceite, entenda, compreenda. Mais lá na frente, a sua alegria vai ser tamanha, a sua felicidade vai ser imensa. Aonde houve choro, dor, prantos, haverá risos. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, 1 hora tudo se encaixa. Deus ele tem o tempo dele para trabalhar. Vai chegar uma hora que aquilo que você acha que não tem jeito, que o processo tem tudo a ver, tá tudo uma coisa ligada à outra. Aí você vai ver que realmente as coisas vão, aquilo que você achava impossível, Deus vai começando a operar. Elas vão sendo possíveis. Em Lucas, capítulo 8, versículo 19, diz: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. A palavra de Deus diz também que Jesus mesmo testificou que um profeta ele não tem honra na sua terra, ele não tem honra na sua casa. Isso inclui, ele não tem honra na sua pátria, ele não tem honra dentro da sua casa,
no meio da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Por isso que muitas vezes Deus tira de dentro para fora, de perto para longe, para que de fora você consiga compreender e enxergar melhor. Não tem coisas que são assim? Que enquanto a gente está dentro, a gente não consegue compreender, enxergar direito, a gente enxerga totalmente errado. Enquanto estiver dentro, enquanto estiver próximo, enquanto estiver grudado, fica difícil de digerir, mas quando o tempo passa e Deus ele leva um pouco para longe, aí você começa a entender o processo. Você começa a entender o propósito. Aí você começa o quê? Abençoar a vida daquela pessoa, agradecer a Deus pela vida dela, orar pela vida dela, pedir que Deus dê forças a ela, porque existem chamados que é necessário muita, mas muita força. Existem chamados que é necessário passar por muita coisa, muitas lutas, muitas guerras, muitas percas, muitas coisas mesmo. Porque senão ele não se cumpre, o propósito não se cumpre. Tá entendendo? É assim. Existem aqueles que realmente a palavra de Deus diz que é melhor estar solteira do que casar-se, porque se dedica mais tempo à obra do Senhor, às coisas de Deus. E às vezes você até tem alguém que você se interessa ou algo assim, mas você não consegue, você não entende. Mas Deus, Ele te separou somente para Ele. Para que você tenha menos preocupações, que os seus sentimentos não venham a te enfraquecer no processo, na caminhada, no propósito. Tá entendendo? Quando nós somos separados de Deus, nós somos separados de Deus. Por Deus, para Deus. E quando aqueles que estão ao redor conseguem compreender melhor qual é a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus, ele passa a ser abençoado também. E eu deixo essa palavra aqui, que Deus possa abrir a tua mente, o teu coração. Que o amor de Deus, a paz, esteja sempre dentro de ti. Que os teus olhos estejam sempre abertos ao que Deus quer te mostrar, ao que Deus está tentando te mostrar. Que você não demore muito, não deixa passar muitas vezes. Tenta ser rápido, tente ser rápido, enxergue rápido. Peça a Deus para que abra a sua visão, para que Deus abra a sua mente, o seu entendimento espiritual, os seus ouvidos, o seu discernimento. Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.